Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você sabe que alguns canais de piadas gospel fazem milhares e milhares de pessoas blasfemarem contra o Espírito Santo? Lembrando que é o único pecado que não tem perdão? Começamos agora a nossa primeira aula de dom de línguas. Vamos começar, irmão, com a classe dos decantas. Decanta, que é o mais utilizado em todas as igrejas do Brasil. Não tem uma igreja, irmão, que não fala um decanta, pelo menos. Decanta-se. Amém? Mas decanta-se o quê? A quem decanta? Decanta-se chararabaia. Nós podemos utilizar também os rébias e os lábias. Exemplo, então, utilizando decanta e a terminação rébia. Decanta, rébia. Amém, irmão? Tá tudo de boa aí, gente? Todo mundo tranquilo? Paz do Senhor aí pra você. É da igreja, amiga? Você é da igreja? Você é crente? É? Porque minha mãe também era crente, né? E pra vocês... alguém tem mãe crente aqui? Você tem, moça? Ou você é a mãe crente? Você sabia disso? Você sabe identificar uma piada que é saudável e uma piada que faz a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você sabe o que é a blasfêmia? Fique neste canal e descubra coisas inéditas, até mesmo destruindo as obras do diabo nesses canais demoníacos e satânicos que têm levado milhares e milhares de cristãos e não cristãos a blasfemarem contra o Espírito Santo nesses canais demoníacos de pastores que se dizem ser evangélicos e que até mesmo têm levado milhares de pessoas para o inferno. Fique até o final se você gostou. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e vamos para este estudo. Roda a vinheta. A paz do Senhor Jesus e sejam bem-vindos a este canal Igreja Bem-vinda Espírito Santo. Meu nome é Pastor João Goulart, sou o criador deste canal. Muito bem, pessoal. Piadas gospel e a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu peco até mesmo assistindo a alguns tipos de piadas gospel, que até mesmo piadas e canais que levam as pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá, pessoal. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo? Eu quero te ensinar. O ato de blasfêmia é o ato que atribui as obras do Espírito a Satanás. Ou seja, são as coisas que são do Espírito, as coisas que pertencem ao Senhor, as coisas santas do Espírito Santo, como por exemplo os dons do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, pegar estas coisas, esses atos atribuídos pelo Espírito Santo, e eu passo a fazer dele uma atribuição ao diabo, ou seja, a chocalices, até mesmo a zombaria e até mesmo fazer pessoas até mesmo zombarem das coisas santas, das coisas do Espírito Santo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque são pecados que levam as coisas santas do Senhor a serem desmoralizadas através de alguma brincadeira, até mesmo de uma piada, que até mesmo levam as coisas santas do Senhor ao ridículo.
ao ridículo, apesar de que a pessoa que está fazendo, ela se acha certa em dizer que está simplesmente levando um humor, alegria, mas na verdade essa pessoa está destruindo, degrinindo com as coisas santas do Senhor e a blasfêmia contra o Espírito Santo, tanto a quem assiste, a quem dá like, a quem comenta e a quem compartilha, pior ainda, que está compartilhando a outras pessoas a blasfemarem e irem para o inferno. Lembrando que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Ou seja, a zombaria, as hostilizações, o extinguir, o menosprezar, levar a zombaria das coisas contra o Espírito Santo e contra as suas atuações do Espírito Santo, com algumas atitudes de piadas, de chocalices, né? Contra os dons do Espírito Santo, contra as ações atribuídas pelo Espírito Santo. Por exemplo, as línguas, o dom de língua, muitas pessoas brincam de falar em línguas, imitam línguas, tá entendendo? Tá blasfemando, tá querendo ser o palhaço para fazer as pessoas rirem e ainda fazer as pessoas pecarem e blasfemar. Tu tá entendendo? Por exemplo, brincando que tá profetizando. É uma atuação do Espírito Santo. Então eu tô brincando e tô blasfemando com as coisas santas do Senhor. Lembrando que não é pecado brincar, não é pecado ter humor, mas tudo com ordem e com decência. Olha só, em verdade, olha só o que diz em Marcos capítulo 3, 28 e 30. Em verdade vos digo que os homens, que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferiu, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno, ou seja, para sempre. Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter com as coisas santas do Senhor. Agora, o que é pecar contra o Espírito Santo? O pecado da blasfêmia sinaliza um coração que rejeitou as obras do Senhor e as atribuiu a Satanás, ou seja, pegou as coisas santas do Senhor e atribuiu a Satanás, colocou nas mãos do diabo, porque o diabo, que ele mais quer é hostilizar as coisas santas do Senhor e levar outras pessoas a hostilizarem e colocarem ao ridículo, porque esses canais de pastores, que se dizem serem pastores, que se dizem ser mantos santos, são manto do diabo, que se dizem ser pastores que levam alegria. Eles levariam alegria se a sua brincadeira ou a sua piada não fosse contra as coisas santas do Senhor. Macumbeiro não brinca com seus orixás. O católico não brinca com seus santos. Agora, o cristão, ele é campeão. O diabo tem cegado muitos pastores que são, na verdade, verdadeiros instrumentos do diabo, levantados por Satanás para fazer outras pessoas pecarem contra o Espírito Santo, ok? Que são atribuídos a Satanás, como por exemplo, né, brincadeiras, piadas que difamam o Espírito Santo e contra com as suas atuações. Ou seja, fingindo que está falando em línguas, zombando dos dons do Espírito Santo e contra as atuações, zombando dos irmãos que estão recebendo o Pentecoste, até mesmo zombando e fazendo, olha só lá em Atos capítulo 2, até mesmo eles fazendo que nem aquelas pessoas que quando receberam o Espírito Santo, tinham pessoas que passaram e disseram, estão todo mundo bêbado, estão todo mundo loucos, né? Estão atribuindo a mesma atitude deles, blasfemando contra o Espírito Santo, e um grande perigo. Olha só o que diz Mateus 12:31. Por isso eu lhes digo que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha só o que diz em Mateus 7:6. Não deem, olha só, esses pastores que, me desculpa, mas não são pastores, não, são filhos do diabo e obreiros que tem esses canais satânicos e diabólicos, que nem eu falei, não é pecado brincar, não é pecado rir, não é pecado até mesmo contar uma piada, mas tudo que seja com ordem, com decência. Olha só o que diz aqui, ó.
Não deem o que é sagrado, o que é santo, aos cães. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ou seja, o que a gente faz quando a gente começa a brincar com as coisas santas do Senhor? A gente está dando aos cães. A gente está fazendo eles rirem, zombarem, tá entendendo? Colocando ao ridículo a Deus, colocando ridículo as coisas de Deus, colocando ridículo aos irmãos, né? Olha quantas pessoas que não são evangélicas que dão risada e dizem, olha os crentes loucos mesmo, são tudo retardado. Esses pastores vão ter com Deus, viu, seu manto do diabo? Olha só, quem pecar contra o Espírito Santo não receberá perdão. Olha só. Isso aqui eu quero dizer para esses pastorezinhos aí que tem esses canais que se dizem ser piadas gospel. Olha só. O arcanjo Miguel não ousou acusar o diabo com blasfêmia, mas ele disse: o Senhor Jesus o repreendeu. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, olha só, o próprio anjo, olha só, pastor, tu que tem o teu canal, o teu canal maligno e satânico e diabólico de blasfêmia, olha só, nem o anjo, nem o arcanjo Miguel ousou a blasfemar contra Satanás, porque o medo dele era tão grande, porque até mesmo ele era um anjo de luz, agora só um anjo de trevas, mas nem ele ousou a blasfemar. Então por que tu blasfema falando em línguas? Por que tu blasfema usando e dando pérolas aos porcos, zombando do evangelho, fazendo o cristão em si já é ridicularizado. E o que tu tá fazendo? Atribuindo mais ainda ao ridículo, né? Seu falso profeta, filho de Satanás. Olha só. O terceiro mandamento em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente ao tomar o seu nome. Então nem o nome de Deus. A gente não pode brincar com o nome de Deus. Nem o nome de Deus, ele é santo. Então, amados, cuidado com esses canais do YouTube. Olha só, toma cuidado com esses canais do YouTube de piadas gospel, que se dizem serem evangélicos, que se dizem ser cristãos, que se dizem ser pastores, que se dizem ser obreiros, mas que na verdade, os seus intuitos de fazer esses vídeos ridicularizando o evangelho, ridicularizando os dons do Espírito Santo, o intuito deles, amados, é receber visualizações dos seus vídeos e likes e compartilhamentos, além de levar a pessoas a pecarem contra o Espírito Santo e blasfemar e não ter o perdão, levar milhares de pessoas para o inferno. Além disso, que é uma ação do diabo, uma estratégia de Satanás em pleno século XX, ainda eles querem receber dinheiro do YouTube, porque os seus canais são monetizados, ou seja, quando tu abre o YouTube e começa aqueles anúncios, eles recebem, por isso eles querem dinheiro. Então não é evangelho, eles querem dinheiro. Então eles acharam, bom, os cristãos, todo mundo gosta de ridicularizar os cristãos, então eu vou criar um canal, né, dizendo que sou cristão, mas na verdade para ridicularizar, porque vai dar muitas visualizações, muitos compartilhamentos e eu vou ganhar dinheiro. E eles recebem milhões por essas visualizações, esses youtubers. Então tome cuidado com esses canais diabólicos, e na verdade seus vídeos são feitos e produzidos simplesmente para receber monetização, dinheiro, através dos anúncios que são incorporados nos seus canais. Então, amado, tome cuidado, ok? Porque eles se dizem serem filhos de Deus, mas na verdade são filhos das trevas. Está se passando por filhos da luz, né? Tanto que a Bíblia chega a dizer para nós que Satanás ele se transformaria até de anjo de luz para, se possível, enganar os escolhidos. Então, o diabo se faz de cristão, né? Ele usa a pessoa para dizer que você é cristão, mas na verdade são falsos, até mesmo são anticristos, são pessoas anticristãs.
Ok? Até mesmo lembrando que a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que estão dentro da igreja, nem todos que dizem ser pastor, são pastores de verdade. São filhos do diabo, não são israelitas. Se fosse israelita, eles teriam cuidado e zelo pelo evangelho. Porque antes, no Antigo Testamento, eles tinham um zelo, até mesmo os escribas, quando eles escreviam o evangelho, quando chegava o nome de Deus, eles paravam tudo e iam lavar as mãos, porque eles tinham temor. E hoje, esses cristãos, filhos do diabo, acabam ridicularizando o evangelho. E quem acaba assistindo, compartilhando, dando seu like, acaba perdendo até mesmo a sua própria salvação. Não estou aqui para acusar, mas estou aqui para mostrar para você que ainda há esperança, para você tomar cuidado e vigiar esses canais do diabo. Por isso, meu amigo, pare, não assista esses vídeos que blasfemam contra o Espírito Santo. Não vê mais, bloqueia. Ok? Não compartilha. Se você estiver compartilhando esses vídeos de zombaria, são verdadeira zombaria contra o evangelho e contra os cristãos, mesmo quem fez se diz ser pastor, se diz ser crente, você está compartilhando o teu amigo, a tua mãe, teu pai, teus irmãos a irem para o inferno, porque eles vão pecar, eles vão blasfemar contra o Espírito Santo, tá entendendo? Então não compartilha, senão indiretamente tu está levando pessoas para o inferno junto com esses pastores. Esses pastores estão fazendo, esses donos desses canais, vão ter com Deus? Claro que vão. Viram o vídeo que tu compartilhou. Então não curte, não compartilhe. E não se inscrevam nesses canais profanos, blasfemos. Esses canais anticristãos. Levam o nome de cristão, mas não são. Então não se inscreva. Se tu é inscrito, vá lá, se desinscreve, bloqueia. Não, porque se você estiver simplesmente por se inscrever, está lá, então você está dando apoio ao diabo, apoio à blasfêmia, ok? Então não se inscreva. Se tu inscreveu, vá lá e se desinscreve agora. Ok? Olha só o que diz Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são carnais. Olha só. Ele, porém, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha só que ele disse que estava servindo de escândalo. Eles estão servindo de escândalo. Porque, olha só, porque eles não compreendem as coisas que são de Deus. O que é de Deus é santo. Porque a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Eles não compreendem. Eles estão cegos e levando pessoas para a cegueira e para o inferno. Eles não compreendem, mas só as que são carnais. Eles só compreendem aquilo que é carnal. É zombaria, é chocalice, é alegria momentânea, mas naquele grande dia vai ser uma grande tristeza, lago de fogo e enxofre para esses donos de canais. Não é eu que estou julgando, é a Bíblia. Eu não julgo ninguém. Quem sou eu para julgar? Mas a Bíblia diz. Ok, meus amados? Olha só, também Mateus 16, 23. Eu, porém, voltando-se, disse a Pedro, né, que eu já li, para trás de mim, atrás, né? Mas em 1 Coríntios 10, 32 diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se comporta, porque de modo que não dê escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja. Ou seja, tu não vai escandalizar, não leve de escândalo as coisas de Deus para quem não é crente, para quem não é cristão. Ainda mais para os cristãos ainda, ridicularizando. Olha só o que a Bíblia diz, que lá em Mateus, que é impossível não haver o escândalo, mas ai daquele que provir ou que vier o escândalo. Viu, amados donos desses canais? Se converta hoje em nome de Jesus. E ainda Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Olha só o que
ali em Romanos diz que é para nós se desviar, fugir. Por isso eu volto a dizer para você, não se inscreva nesses canais profanos, não compartilhem e nem curtam. E ainda volto a dizer, não assista esses vídeos que blasfemam contra o Espírito Santo. Olha só, é a Bíblia que está falando que nós devemos nos desviar. Então, se você continuar inscrito, você não vai estar se desviando, você vai estar se unindo a esses profanos, que promovem escândalos contra o Evangelho, ok? Que o Espírito de Deus fale mais em vossos corações, que o Espírito de Deus ele venha falar e venha agir na tua vida, que se você tem um canal que promove esse tipo de escândalo, que você venha se converter, para que você venha até mesmo buscar a misericórdia de Deus, e até mesmo você que é inscrito, que compartilha e assiste esses canais, que deixe hoje essa prática. Não é pecado brincar, não é pecado ser alegre, ser contente, porque eu sou feliz, eu sou alegre, dou risada, eu brinco, mas nós devemos saber que as coisas santas do Senhor não se brincam, que as coisas santas do Senhor eu não devo jogar pérolas aos porcos, as coisas santas aos cães. Eu tenho que saber que eu sou homem de Deus, eu posso brincar, eu posso rir, eu posso me divertir, até mesmo fazer piadas, mas que nada venha a ser ou servir de escândalo para o Evangelho, até mais escandalizando os pequeninos, que nem diz a Bíblia. Então, eu devo brincar, eu devo ser alegre, eu devo ser feliz, mas faça-se tudo com ordem, com decência, com lealdade, com fidelidade, com amor, porque você, além de tudo isso, a tua alma está em jogo. Que o Espírito de Deus fale mais em vossos corações.